Olá, meu amigo, minha amiga. E aí, como é que está a sua preparação para o Enem? Tenho certeza que agora vai ficar muito melhor com as nossas dicas para o Enem. E é o seguinte, a dica de hoje é República Oligárquica. Por que nós vamos tratar de República Oligárquica? É o seguinte, a prova do Enem, ela apresenta um equilíbrio muito grande de conteúdos de história do Brasil e história geral, com um pequeno privilégio de história do Brasil. Em relação à história do Brasil, os assuntos que mais caem são Brasil República e Brasil Império. E em relação ao Brasil República, um destaque especial para Era Vargas e Primeira República. E para hoje, para essa prova do Enem, a dica vai ficar por conta de estrutura política da República Oligárquica. Então se liga aí na dica para você se dar bem na prova. É o seguinte, olha, a República Oligárquica, ela existiu no Brasil de 1894 até 1930, tá? Ela faz parte da Primeira República. Nesse período, os cafeicultores estiveram no poder. E ao longo desses 36 anos, eles vão se revezar e vão controlar politicamente o poder no Brasil. Agora, como eles fizeram para se manter tanto tempo no poder? A partir de uma estrutura muito bem montada, que tinha como base um fenômeno chamado coronelismo. Agora veja bem, o que é o coronelismo? É o poder exercido pelo coronel. O coronel era um chefe político local, um grande proprietário de terras, que tinha um forte poder econômico na sua região. Por conta disso, ele construiu um forte poder político em torno de si. Ele era o grande líder regional. Esse coronel, geralmente um grande cafeicultor, monopolizava o poder na sua região. E como é que ele conseguia isso? A partir de uma política de favores. Ele fazia uma série de favores, ele garantia emprego para os peões da região, ele garantia alimentação, consultas médicas, advogados. Geralmente era o padrinho de muitas crianças naquela redondeza. E a partir dessa política de favores, ele controlava o voto dos eleitores. Agora, como ele tinha certeza que o eleitor ia votar no candidato que ele indicasse? Porque nessa época, a Constituição de 1891 dizia que o voto era aberto. E aí, o coronel construía o fenômeno do voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? É o voto controlado pelo coronel. Então, o coronel prestava favores aos eleitores. Não vamos esquecer que quem votava era o homem alfabetizado. Esse eleitor votava nos candidatos apoiados pelo coronel, porque o coronel controlava o voto desses eleitores por meio do voto de cabresto. Essa estrutura que existia em nível do município, ela se reproduzia nos estados e se reproduzia no país. Agora, como esse processo se articulava? Porque em nível municipal havia o coronel. Em nível estadual, os governadores articularam a chamada política dos governadores. E em nível federal, existia a chamada política do café com leite. Não vamos esquecer que, na República Oligárquica, quem assumiu o poder, quem controlava o país, eram os grandes proprietários rurais, os grandes cafeicultores do Sudeste. Esses cafeicultores do Sudeste, eles se revezavam por meio da política do café com leite. São Paulo e Minas Gerais, que eram os maiores produtores de café, fizeram um acordo político entre si, de forma que o presidente da República sempre era ligado a um desses dois estados, era um representante desses dois estados. Então São Paulo fez um pacto com Minas Gerais, em que, numa eleição, São Paulo e Minas Gerais apoiavam o paulista. Em outra eleição, o mineiro. E a partir da eleição do Campos Salles, esse processo se instalou. E até 1930, esse sistema se desenrolou, evoluiu com bastante tranquilidade, exceto nas eleições de 1910, quando o Hermes da Fonseca rompeu com essa estrutura do café com leite. E essa estrutura do café com leite, ela se aliava, ela dialogava com a política dos governadores. O que era a política dos governadores? Era um acordo estabelecido entre os governadores
e que eles escolhiam o próximo presidente da República, garantiam apoio para esse presidente da República, lembrando que numa eleição era um paulista, em outra eleição era um mineiro. Agora, como essas três instâncias se articulavam? Os coronéis apoiavam os candidatos indicados pelos governadores, garantiam votos para esses candidatos, e também esses governadores apoiavam o presidente da República. Então existia uma escala de apoio. Os coronéis apoiavam os governadores que apoiavam o presidente da República. Ora um paulista, ora um mineiro. Da mesma forma, os governadores se comprometiam, o presidente da República se comprometia a apoiar os governadores. E em troca, esses governadores apoiavam os coronéis. E daí se deu essa articulação nesses três níveis que garantiu o pleno domínio dos coronéis, o pleno domínio dos cafeicultores de 1894 a 1930. Então, tá aí a dica do Enem para você se dar bem para a prova. Boa prova para você, muito sucesso aí. Valeu, hein?